O negócio assim é tão absurdo que, como eu falei, às vezes chega a ser cômico. Porque aí você pensar hoje, vai para um jogo decisivo de Copa do Brasil e vai entrar o rapaz lá, titular, provavelmente porque o Wesley está suspenso, de máscara, com o olho roxo, e aí, sabe, aí vai ter todo um ambiente de como vai ser, será que os jogadores vão estar se falando? Aí se sair um gol, aí a galera já fica analisando, comemorou junto, não comemorou. Enfim, assim, é claro que. Eu vi até alguns outros memes, o pessoal falando assim: pediram para eles lutarem em campo que não estão lutando, mas não era esse tipo de luta exatamente. Enfim, eu acho que, André, é tudo consequência do que a gente falou em outra live sua esses dias, né? Consequências de decisões erradas do futebol, consequências de um ano de várias escolhas erradas e o ambiente é um ambiente ruim, não tem mais como esconder isso. Você dizia sobre a frase do Gabriel, aqui não é BBB, não tem câmera, fofoquinha. BBB nem agressão tem, né? Porque se agredir é expulso do programa. Então, assim, são sinais evidentes de um ambiente muito conturbado. E como o Túlio falava aqui antes de eu chegar, né? A gente sabe que acontecem, como o Flamengo usou a palavra, entreveros em treinos, né, de jogador que às vezes não gosta, que um chegou mais pesado e tal, tem um desentendimento, uma discussão, que isso faz parte do dia a dia de treinamento, de competitividade por vaga, enfim. Mas agressão em vias de fato, e mais ainda, né, isso acabou de acontecer e vazou imediatamente depois que aconteceu. Acho que tudo são sinais de um ambiente muito conturbado, de um ambiente muito complicado. Por exemplo, essa semana o Sampaoli foi ter a primeira conversa com o Pedro pós-agressão. Já aconteceu tanta coisa, já passou tanta água embaixo dessa ponte, já caiu da Libertadores e essa semana foi acontecer essa primeira conversa. Então, assim, hoje temos um Maracanã lotado, ingressos esgotados, mas mesmo com uma vantagem de 2-0, você colocaria sua mão no fogo que o Flamengo vai avançar? É impossível, porque o ambiente de fato é muito contaminado, André. Era sobre isso que eu ia encerrar sua participação falando sobre isso, Monique. Temos um jogo, cara. Nós temos um jogo hoje decisivo, porque assim, eu tava até vendo agora, acho que o Globo Esporte fez uma estimativa, pegaram um matemático aí, enfim, fizeram uma projeção de campeonato. O Botafogo tem, estatisticamente, 88% de chance de ser campeão brasileiro. Então, o título pro Flamengo no brasileiro, pro Flamengo e para todos os outros, ficou muito complicado. Claro que pode ter. Os 12% estão aí justamente para, né? É uma possibilidade menor, mas pode acontecer. Mas, cara, o Botafogo, ele tá caminhando forte para ser campeão brasileiro. Então, o Flamengo já caiu fora da Libertadores. Sobra a Copa do Brasil, que é uma competição bem legal, bem importante, o Flamengo é atual De campeão, grana também, né? de grana também. E aí você tinha um jogo que tava praticamente resolvido, cara. No dia 26 do mês passado, quando foi o jogo de ida, 2-0 lá na Arena do Grêmio pro Flamengo, cara, pouquíssimas pessoas ao término da partida pensariam numa reviravolta no Maracanã. E foi uma semana incrível, né, André? Porque foi uma semana que o Flamengo conseguiu vitórias em campos onde normalmente o Flamengo no passado tinha muita dificuldade para vencer, que é conseguir vencer em Porto Alegre por 2-0 o Grêmio abrir uma vantagem dessa e depois vai buscar uma virada contra o Galo lá em Belo Horizonte também, que é dificílimo. O Flamengo também tem dificuldade. Era para terminar aquela semana assim, só elogios para o trabalho do Sampaoli e aí vem o soco do Pedro e depois a coisa desmorona e mais, né? Se o Flamengo classifica contra o Olímpia, mesmo aos trancos e barrancos, o jogo do São Paulo já tinha ingressos esgotados no fim de semana, domingo de Dia dos Pais, seria um outro ambiente que embalaria ainda mais para hoje com ingressos esgotados e o Flamengo conseguiu virar essa chave para um lado assim que ninguém esperava. Hoje, por exemplo, conheço várias pessoas que estão tentando vender os seus ingressos e que não querem ir ao Maracanã para ver um outro vexame, porque o torcedor já não tem confiança de que essa vantagem de 2-0 vai ser o suficiente para segurar o Flamengo nesse jogo de hoje. Vamos ficar de olho, é um dos jogos fantásticos que eu imagino que nós vamos ter hoje. Flamengo e Grêmio, 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. E
depois de alguns dias, né, do jogo de ida pro jogo de volta, o que aconteceu nesse período do Flamengo foi uma maluquice. Teve derrota pro Cuiabá de 3, teve derrota pro Olímpia sendo eliminado da Libertadores, teve episódio de violência, de agressão, um monte de coisa. Então, vai ser um jogo tenso. E enquanto isso, só pra já falar do outro lado, o Grêmio de camarote, né? Só, É. só falta a Renato pipoquinha. deve estar achando é graça. É só na pipoquinha, olhando o pau cantar do outro lado, e o Grêmio com certeza vai tentar usar esse momento instável do Flamengo para poder se classificar. O que até outro dia era uma classificação praticamente, né, resolvida e sacramentada, passa a ser um jogo perigoso. A vantagem ainda é enorme. Mas imagina o ambiente no Maracanã se o Grêmio faz 1-0 no primeiro tempo. Pois é. Realiza esse ambiente, porque o torcedor no jogo contra o São Paulo já passou o jogo inteiro chamando o time de sem vergonha. No fim, ali, assim, foram momentos esporádicos que o torcedor apoiou. No fim, depois do gol de pênalti do Pedro, a galera empolgou para tentar empurrar para uma virada, mas foi um jogo inteiro de protestos. Imagina se chega hoje o Grêmio mete 1-0 no primeiro tempo ainda, vai ser um ambiente bem delicado. Vamos ver se esse Flamengo vai ter força mental para sair disso, porque talento e futebol a gente sabe que o Flamengo tem, né? Depende de querer. Mas vamos ver se vai ter cabeça para sair dessa encruzilhada hoje aí, André.